Galera, John aqui da Gun Station, meia-noite e 43 aqui em Chicago. Não vou poder fazer esse vídeo tão alto porque minha mãe tá dormindo e meu primo, meu irmão, mas eu queria falar sobre a situação do uso de novo, tipo uma parte 2, e porque eu não vou conseguir falar tudo o que eu penso do uso em um vídeo, né? Porque eu não quero que passe ali de 20 minutos, 30 minutos pra não ficar entediado, né? Então desejo fazer isso aqui por partes, para cada um entender aqui com calma. E hoje eu queria falar sobre o que o Nai falou, que o Ozil vai pro jogo, bom, que já é hoje, né? Já passou de meia-noite, quarta-feira, hoje, contra o Liverpool na Carabao Cup. E o Ozil provavelmente vai jogar e realmente vai ser uma coisa muito estranha se a gente ver o Ozil de capitão, que é uma coisa que eu acho que vai acontecer, mas tipo, eu acho muito, vamos dizer uma palavra assim, contraditório você colocar o Xhaka todos os jogos assim, e aí depois na Carabao você chega e coloca o Ozil. Eu sei que o Ozil é um dos capitães e Aubameyang e Lacazette talvez não jogarão. Acredito que o Laka pode até ter uma chance, até uma chance mais alta de jogar do que o Aubameyang, porque o Laka voltou de lesão agora há pouco, jogou um jogo contra o Vitória e jogou o último jogo contra o Crystal Palace, então ele ainda está se adaptando ao ritmo e não está 100%, e esse jogo pode ser um jogo ideal para ajudar ele a voltar aquele fitness dele. E o Ozil, que também realmente não jogou, o último jogo que ele jogou assim foi contra o Watford na Premier League, jogo que a gente empatou 2-2, a gente estava ganhando de 2-0 com falhas absurdas. E cara, você viu o Ozil assim no banco, realmente nem no banco reserva mesmo, nem no banco ele tava fora do time mesmo. E aí você vê o cara volta num clássico contra o Liverpool, pode ser na Carabao, mas não deixa de ser um clássico, um jogo importante, e você vê ele como capitão. Se ele for capitão amanhã, é uma coisa é uma coisa que não faz sentido algum. O Naim, ele vai ser perguntado de novo, mas todas as vezes que ele recebe perguntas na imprensa, ele sempre é um cara que desvia da pergunta. Quando ele recebe uma pergunta do Ozil, por exemplo, no último jogo da Europa League, ele falou: eu não quero falar isso, eu quero falar das táticas, não quero falar disso. Ou seja, é um cara que realmente ele foge da pergunta toda hora. Não é aquele Mourinho, que é aquele do papum, aquele cara do papum que realmente vai responder, e se não gostar da pergunta, ele vai responder na lata, e normalmente ele sempre responde assim na cara, ele não tá nem aí. O Naim, ele já é um cara que parece que tem medo da imprensa, parece que corre da imprensa. Bom, pra mim, o Naim, ele não é um bom técnico. Ele realmente mostrou, não digo medo, mas ele mostrou um receio no trabalho com o PSG, um time que se mostrava muito desorganizado na temporada 16-17, quando perdeu aquele jogo do 6-1 contra o Barcelona, um jogo que não fez sentido algum, sabe? Ele tinha um jogo na mão, mas ele começou a recuar o time inteirinho, e aí começou a fazer substituições não fazendo sentido algum. Se eu não me engano, tirou o Cavani naquele jogo. E aí na temporada 17-18, o Naim, que estava no PSG na sua segunda temporada, na primeira temporada não conseguiu ganhar nem a Liga. Na segunda temporada o PSG jogou contra o Real Madrid. Naquele jogo o PSG foi eliminado, perdeu de 3-1 no Bernabéu, fez 1-0 com o Rabiot, e aí tomou 3-1, se eu não me engano. Só que tinha um erro ali que acontecia ali no time. Na época, quem jogava ali como volante do PSG era mais ou menos ali o Lo Celso, que é um cara que ele não é um volante, sabe? Tá bom? Então, tipo, o Unai Emery, eu não sei por que ele faz isso com os jogadores. Ele pega os jogadores do meio de campo e realmente coloca fora da posição, sabe? O Torre é um baita de um exemplo disso. O Ceballos também, mas dá pra entender. Mas realmente o único meia de criação que a gente tem mesmo é o Ozil, não é o Ceballos. E como eu já disse, o Ceballos está na posição do Guendouzi, como eu já falei isso outras vezes. E cara, você pegar um jogador e colocar ele na posição que ele não é. E o Lo Celso na época, na temporada 17 e 18 contra o Real Madrid, o Lo Celso, se eu não me engano, tinha 20 anos. Ou seja, e naquele jogo o Lo Celso deu uma entregada feia para um gol do Real Madrid. Ou seja, cara, você pegar um jogador assim como o Lo Celso e você colocar ele num jogo assim, numa Champions League contra um Real Madrid, um cara que é novo, veio da Argentina, do Rosário Central,
você vê o cara assim, e você colocar ele fora da posição num jogo contra o maior clube do mundo, na Champions League, cara, realmente você tá querendo, você tá pedindo, né, cara? Se ele errar, aí a culpa é totalmente sua, você tá queimando, cara. Realmente, eu lembro nos primeiros jogos da Premier League, na temporada passada, na 18-19, quando o Emery colocou já o Guendouzi de cara e colocou ele no jogo contra o City e no jogo contra o Chelsea. Não me leva mal, o Guendouzi foi muito bem nos dois, mas tipo, pô, você podia muito bem queimar mais um ali. Se o cara não tivesse pelo menos a personalidade que tem o Guendouzi, você poderia realmente queimar um cara ali fácil. Eu acho que ele está se aproveitando disso. Ele falou na entrevista que falou pro o Xhaka pedir desculpas. Xhaka falou que não vai. Ou seja, cara, honestamente, a data FIFA, depois do jogo contra o Leicester, a gente tem mais 4 jogos. A gente tem o de hoje contra o Liverpool, a gente tem o jogo contra o Wolves em casa, que eu acho que a gente vai empatar, um jogo contra o Vitória de Guimarães fora, acho que a gente vai empatar também, e um jogo contra o Leicester no King Power Stadium. Não acho que a gente vai ganhar do Leicester no King Power Stadium, acho que a gente pode tomar até uma goleada. A temporada passada foi 3-0, o time do Leicester é muito mais maduro hoje. Vendeu peças como o Maguire, mas veio aí o Soyuncu, que era um jogador que a gente estava de olho na temporada 18-19 com como o nome? Sven Mislintat, que era do Borussia. O Soyuncu era um jogador que ele avaliava, que ele queria pro time, que ele deu uma ideia de um Soyuncu pro time, mas a gente não foi no Soyuncu. E ele acabou indo pro Leicester. Sua primeira temporada no Leicester foi reserva do Johnny Evans e do Maguire. E quando jogou não foi bem, mas nessa temporada Soyuncu vem sendo até agora um dos melhores zagueiros da liga. E realmente ele assegurou aquela posição ali facilmente. E hoje deve valer o que? 50 milhões de libras facilmente. É um jogador muito valorizado agora. Um zagueiro que parece ser muito completo, muito confiante, bom com a bola nos pés. Muito completo. Eu nem acho que o Leicester sente falta do Maguire, e acho o Leicester um time muito bom mesmo. E realmente eu acho que Xhaka vai voltar a ser capitão. Eu acho que o Xhaka só não vai ser capitão quando o Naemer sair desse clube, tá? Acho que o Ozil vai jogar o jogo contra o Liverpool, mas não vai jogar mais os outros jogos, porque eu acho uma puta de uma falta de respeito que acontece com a situação do Ozil. Um jogador que você pode falar que ele não faz nada. Você pode falar assim, o último jogo dele foi contra o Leicester, realmente, e não foi contra o Leicester. Não sei se vocês lembram, mas o último jogo que o Ozil jogou realmente bem foi contra o Bournemouth na temporada passada, um jogo que a gente jogou de 5-1 e tomamos aquele gol com uma falha do Guendouzi. E não falando mal do Guendouzi, falando um fato que aconteceu, mas hoje jogou muito naquele jogo. Mkhitaryan jogou muito naquele jogo e o Guendouzi jogou muito bem naquele jogo também. Ele falhou, mas jogou muito bem naquele jogo, eu lembro. Mas cara, você tem um cara assim que ganha 350 mil por mês, você pode falar, o cara que não faz muito e tal, mas ele é o único jogador na posição dele que joga no nosso time, a gente não tem outro. Na base você também não tem muitos meias. No sub-23 a gente tem o Matt Smith, que é um jogador que não é um meia, ele é um jogador mais do meio central, de uma faixa ali, mais, ele joga muito bem de volante, mas também joga ali como meio central, ali como uma posição tipo o Guendouzi. Também tem jogadores do sub-18, Sam Greenwood, ele é um centroavante, mas tem características muito boas de um meia, tem um belo de um chute, a cobrança de falta dele é muito boa. Ele é um jogador muito inteligente, eu vejo muita inteligência nele. Ele consegue jogar na ponta, ele consegue jogar de centroavante, tem um chute muito bom, um chute de longa distância muito bom. E ele joga de centroavante, sua posição primária, joga na seleção da Inglaterra do sub-17, se não me engano. Foi o capitão no último jogo, fez gol. E as características dele são muito parecidas com de um meia, mas a gente não tem muito meia se você olhar assim para nossa base. O Willock também não é um meia, um box-to-box. O Ceballos, ele pode jogar ali na meia, quebrar um galho, mas tipo, ele não é a posição preferida dele. E cara, é isso. O Smith Rowe pode jogar ali também até, mas eu acho que o Unai Emery colocaria até o Milan Niles para não colocar o Ozil. No jogo da Europa League ele colocou o
o Smith Rowe no último jogo, mas colocou também o Maitland Niles no jogo e o Ozil não estava nem no banco. E realmente eu acho que, bom, pra mim, na minha opinião, é uma falta de respeito. Claramente tem alguma coisa que acontece entre os dois. Os dois se odeiam, isso é óbvio. E alguém vai sair primeiro do clube. E na minha opinião vai ser o Unai Emery, eu tenho certeza disso. O Ozil, que tem contrato até 2021. A gente não vai conseguir vender o Ozil. Se a gente se livrar do Ozil não vai ser por 1 ano e meio, vai ser por um contrato de empréstimo de um time, sei lá, como o Fenerbahçe e tal. E eles não vão pagar 100% o salário dele, porque é muito caro, 350k por semana. A gente vai pagar uma parte do salário. É como o United está fazendo com o Alexis Sanchez, com a Inter de Milão. E é isso, galera. Acho que o Unai Emery tem uma grande chance de sair aqui na data FIFA, porque são jogos muito complicados. Wolves, Vitória, Liverpool, Leicester. Eu acho que se acontecer mais uma polêmica, ele vai sair dentro desses jogos. E não acho que ele sobrevive até o final da temporada. Acho que até para janeiro ele já não vai estar aqui. É uma grande chance. Mas é isso, galera. Fala aí o que vocês acharam. Vou fazer mais vídeos. Já tá tarde, mas quero fazer mais vídeos hoje. E é isso. Vou postar eles amanhã. E valeu, galera. Obrigado.